Dia Paraná. Oferecimento: Precim Card nos supermercados Precim. E Aurus, vem aí o lançamento alto padrão Quadra Construtora, próximo ao Arel. Onze 11h45, seja bem-vindo ao Meio-Dia Paraná, que está no ar com imagens de operações que movimentaram Londrina e região nas últimas horas. Uma delas teve prisões. Os alvos são investigados por extorsão, por fazerem ameaças para cobrar dívidas. Teve operação também do GAECO contra um esquema de agiotagem, de lavagem de dinheiro e corrupção. É uma terça-feira com muita informação aqui na RTC e destaca ainda uma confusão no centro de Londrina. Foi durante uma abordagem da Guarda Municipal. O servidor da Prefeitura discutiu com os GMs e foi levado para a delegacia. Na edição de hoje tem também a creche que suspendeu aulas e dispensou alunos após o furto da fiação elétrica. A confirmação de mais 3 casos de varíola dos macacos em Londrina. Uma imagem de Nossa Senhora que resistiu ao incêndio que destruiu boa parte de uma casa. E o reajuste de tarifas cobradas de quem tem veículos que são apreendidos e levados para o pátio da CMTU, tarifas quase 13% mais caras. 18 graus agora em Londrina, a terça-feira começou gelada, com mínima de 9 graus aqui na nossa cidade. Vamos juntos! O Meio-Dia Paraná faz um rápido intervalo e volta com muita informação logo após os comerciais. Três pessoas foram presas numa operação da Polícia Militar contra crimes de extorsão em Londrina e região. Os presos teriam emprestado dinheiro e feito ameaças às vítimas. O repórter cinematográfico Alceu Nascimento madrugou para acompanhar desde o início essa operação, que partiu do 30º Batalhão, que fica na zona norte da nossa cidade. A Mônica também entrou cedo, um pouquinho mais tarde do que o Alceu Nascimento, e está por dentro de tudo já nesse comecinho do nosso Meio-Dia Paraná. Mônica, boa terça-feira para você. O que apontam as investigações e como os policiais chegaram até os investigados? Oi, Alberto, uma boa terça-feira a você, boa terça-feira também para todos que estão conosco. Essa investigação começou no mês de janeiro deste ano, quando a Polícia Civil de Bela Vista do Paraíso recebeu uma denúncia de uma mulher dizendo que estava sendo ameaçada depois de ter pedido empréstimos, na verdade, ter conseguido esse dinheiro. E hoje, então, a Polícia Militar aqui de Londrina, os policiais do 30º Batalhão, com o apoio dos policiais do 5º Batalhão, saíram às ruas para cumprir alguns mandados judiciais que visam, então, desmantelar essa organização criminosa que estaria agindo com extorsão, agindo em extorsão e também ameaçando essas pessoas. A gente viu imagens da Polícia Militar do Alto que mostram aí dezenas de viaturas saindo para o trabalho. O Alceu Nascimento também acompanhou esse trabalho. Isso porque os policiais estiveram em pelo menos 5 endereços aqui da nossa cidade, na Zona Sul, Zona Norte e também Zona Leste de Londrina, para tentar encontrar essas pessoas. E depois dessas denúncias, então, a investigação começou a ouvir as ligações que essa mulher e também a família dela recebia. Essas ligações eram com muitas ameaças para que ela pagasse, então, esse dinheiro. Só que isso foi ficando cada vez maior, essas pessoas começaram a ameaçar na porta da casa dessa mulher e também ameaçar a família para que eles pagassem esse dinheiro. O problema é que esses empréstimos sempre tinham juros exorbitantes, então era muito difícil dessas pessoas conseguir pagar as parcelas. Vamos ouvir mais detalhes com o Major Ricardo Eguedes, que falou um pouco mais de como funcionava esse esquema, que acabou então acabando. Esse esquema, na verdade, ele foi interrompido, parte dele, com a prisão de 3 pessoas. Vamos ouvir. Não só a principal vítima, mas familiares também, pai, mãe e outras pessoas que estavam sendo vítimas. E já não configura só uma ameaça, seria uma extorsão, porque valores muito acima, valores sendo cobrados com uso de violência. 2 armas de fogo foram apreendidas, sendo uma pistola calibre 9mm, um revólver calibre 38,
Somando toda a quantidade em dinheiro, deu em torno de R$15 mil em dinheiro, em espécime apreendido e uma quantidade muito grande de cheques já preenchidos, cheques apenas assinados, que essas condutas serão verificadas uma a uma. Agora há pouco, a Polícia Militar começou a trazer mais informações de um balanço dessa operação. Cerca de 200 cheques foram encontrados com essas pessoas. No total, então, 19 mandados judiciais, 14 mandados de busca e apreensão e 5 mandados de prisão, mas somente 3 foram cumpridos. As outras 2 pessoas não foram encontradas. A gente viu também nas imagens do seu Nascimento e nas imagens cedidas pela Polícia Militar que são armas de grosso calibre. Até mesmo moeda venezuelana foi encontrada com essas pessoas. E para a gente resumir esse esquema, então, essas pessoas que moram em Bela Vista do Paraíso, mas essa organização criminosa seria aqui de Londrina, houve esse pedido de empréstimo, depois a realização desse empréstimo. E essas pessoas não conseguiam mais pagar as parcelas porque os juros estavam exorbitantes. Em um mês, a parcela ia de 70 mil para 120 mil reais, de acordo com a Polícia Militar. Então, essas pessoas acabavam não conseguindo pagar e aí recebiam ameaças. Agora, com essas apreensões que aconteceram, houve também apreensões de celulares, aparelhos eletrônicos e documentos. A polícia espera continuar a investigação para encontrar outros membros dessa organização criminosa. E até mesmo, Alberto, essa quantidade de policiais e viaturas envolvidos aí nessa operação é porque essa quadrilha, a polícia acredita, ela seja muito maior e atue em mais cidades aqui da nossa região. Tá aí as imagens, então, dessa grande movimentação hoje pela manhã em vários bairros de Londrina e também na nossa região. Daqui a pouco, claro, ainda a reportagem completa no Meio-Dia Paraná. Hoje também tem a operação do GAECO, Grupo de Combate ao Crime Organizado. São investigadas denúncias de extorsão, agiotagem, corrupção e lavagem de dinheiro. Mandados foram cumpridos em Londrina, Arapongas, Ibiporã, Jataizinho, Matinhos e Tamarana, além de Bataguaçu, em Mato Grosso do Sul. Segundo o GAECO, o esquema envolvia empresas em nomes de laranjas, de pessoas que tinham seus nomes usados para ocultar os patrimônios. Havia também ameaças contra as vítimas de extorsão. Daqui a pouco, ao vivo, aqui no Meio-Dia Paraná, tem mais informações, tem também entrevista com as explicações. Agora, 11h55, ao vivo também, a gente vai agora para a PR-445, num dos trechos que cortam Londrina. As imagens são daquelas pistas que vão da UEL até a Avenida Madre Leônia, perto do cruzamento com a Rua Caracas, na região da Gleba Palhano. Desde sábado, as pistas principais vinham sendo interditadas durante as manhãs para a instalação de uma nova passarela para pedestres. Foram colocadas vigas de 45 toneladas, com 27 metros de extensão. O tráfego vinha sendo desviado pelas marginais da PR-445 e havia momentos de lentidão. Mas agora, como você vê ao vivo, tráfego liberado por lá. Nas pistas principais e também nas marginais, situação já regularizada. A montagem do restante da passarela vai continuar por mais algumas semanas. Serão necessárias ainda a instalação de telas metálicas e grades para fechar as laterais e dar proteção aos pedestres. O prazo para a entrega dessa passarela é o mês de outubro, portanto, temos aí mais algumas semanas pela frente, mas para você motorista, o tráfego pelo menos já está totalmente liberado ali na PR-445. Mais 3 casos de varíola dos macacos foram confirmados em Londrina. O anúncio foi feito agora há pouco pelo secretário municipal de saúde. Felipe Bacarim, muito bom dia para você, seja bem-vindo também. Como estão estes pacientes e o que se sabe sobre os níveis de contaminação aqui na nossa cidade? Oi, Alberto, bom dia para você, para todo mundo ligado aqui no Meio-Dia Paraná. Pois é, com esses novos 3 casos, Londrina chega agora então a 6 casos confirmados da varíola dos macacos, né? Também conhecida como monkeypox. Esses pacientes, esses novos pacientes que tiveram confirmação agora pela Secretaria Municipal de Saúde, de acordo com a Secretaria, estão bem, estão cumprindo isolamento domiciliar, né? Estão sendo monitorados por equipes da Secretaria Municipal de Saúde também, até o desaparecimento por completo
completo das lesões da pele, que é quando a pessoa então recebe a alta para poder retomar as atividades da rotina, né? Ao todo, Londrina já tem 45 casos notificados, 18 deles foram descartados e 17 seguem em análise. O secretário Felipe Machado conversou hoje cedo com a nossa equipe, ele fala sobre esses casos que ainda estão em análise e fala inclusive que um desses pacientes que está com o caso sendo monitorado e ainda em análise, que não teve resultado divulgado, é uma criança de 1 ano. Vamos ver o que ele disse. Os casos que nós temos agora notificados, que ainda não saíram resultados, é de uma criança de 1 ano, que é a mais nova, até 53 anos. Estamos avaliando ainda essa questão desta criança de 1 ano para ver se a notificação foi feita dentro aí de todos os critérios corretos que o Ministério da Saúde estabelece. Entretanto, no momento, ela é classificada como suspeita. Se, no decorrer da investigação, a gente observar que os critérios não foram todos preenchidos, aí nós vamos fazer a correção. Esses 3 novos casos, confirmados já pela Secretaria Municipal de Saúde, devem aparecer então no boletim da Secretaria Estadual de Saúde, que tem previsão de ser divulgado amanhã. O secretário Felipe Machado também conversou com a nossa equipe sobre casos inconclusivos. E o que são esses casos? Vamos ver. O restante está entre exames inconclusivos e também exames indeterminados, que são materiais enviados ao laboratório, dos quais não foram possível fazer a análise da amostra por alguma questão técnica. E, nesse sentido, as equipes tentam fazer uma nova coleta. Entretanto, para que isso seja possível, é necessário que a pessoa ainda permaneça com as lesões, até mesmo porque a coleta desse material é através da secreção das lesões. As lesões na pele são o sintoma mais característico da varíola dos macacos, mas também existem outros sintomas que você acompanha na tela comigo, começando como, por exemplo, com uma dor de cabeça, febre, dores musculares, dor nas costas, gânglios inchados, calafrios e exaustão. E de 1 a 3 dias após o aparecimento da febre, o paciente desenvolve erupções cutâneas, geralmente começando no rosto e se espalhando por outras partes do corpo. Fica aí então, né, Alberto, o alerta. Tem bastante caso ainda em investigação aqui em Londrina, 6 casos já confirmados e conforme novos casos forem aparecendo e o município for divulgando, a gente, claro, atualiza aqui no Meio Dia Paraná. Valeu, Felipe, obrigado. É uma doença relativamente nova, ainda tem muitas dúvidas, até por isso, lá no G1 tem um amplo material com dicas de identificação da doença, de prevenção, de tratamento e também as atualizações dos dados pelo país. Aqui no Paraná, nós já temos dezenas de casos confirmados, 6 deles apenas em Londrina, mas já temos também mortes pelo país. Lá no Rio de Janeiro foi confirmada, por exemplo, a 2ª morte por complicações da varíola dos macacos, ou seja, a mortalidade é relativamente baixa, mas os níveis de contaminação, estes sim, precisam ser controlados de forma bastante efetiva. Meio-dia em ponto. Te convido a participar do Meio Dia Paraná pelo nosso aplicativo Você na RPC. Vários assuntos têm sido sugeridos através das nossas redes sociais, também pelo nosso WhatsApp, o 999725178. São os vários caminhos, os vários formatos de você marcar presença aqui no nosso jornalismo e também na programação da sua RPC. Terça-feira, com protesto de professores na rede estadual em várias partes do Paraná. Em Londrina, há escolas com funcionamento comprometido. Em alguns colégios estaduais, muitos alunos e professores nem compareceram. A mobilização dos professores cobra melhorias na carreira e na estrutura da educação pública. Falamos aí da rede estadual. Já na rede municipal em Londrina, alunos de uma creche da Zona Norte estão sem aulas. Eles foram dispensados após mais um furto de fiação elétrica. E os prejuízos não pararam por aí. Mônica, qual creche é essa? Em qual bairro? O que tem ocorrido por lá?
Roberto, essa creche fica no conjunto habitacional Violim, na Zona Norte aqui de Londrina. É o Centro de Educação Infantil Governador José Richa. De acordo com a diretora, é um local que atende as crianças há pelo menos 60 anos. Recentemente foi reformado, claro, para trazer mais benefícios para a comunidade. E, infelizmente, pela quarta vez em 2022, uma pessoa entrou nesse prédio para fazer furtos. Esse último furto aconteceu no fim de semana, de domingo para segunda-feira. Ontem ainda, de acordo com a diretora, eles tentaram oferecer aulas para os alunos, mas não foi possível. Então, no período da tarde, os alunos já foram dispensados e não puderam voltar para o centro infantil até hoje. Isso porque não há luz na escola e eles também perderam boa parte do alimento que é servido na merenda, por conta desse furto de fios. Até agora, o prejuízo estimado pela diretora desse centro de educação infantil é de quase R$2 mil. Isso se a gente observar somente os fios, sem contar os outros problemas. Como a geladeira parou de funcionar no fim de semana e eles não perceberam, a escola acabou perdendo cerca de 6 quilos de carne e toda a comida que estava na geladeira, como ovos e outros alimentos que são importantes para as crianças. Então, por conta dessa situação complicada, as crianças já foram dispensadas, não voltaram para o colégio e a expectativa da diretora é que as aulas sejam retomadas amanhã, mas ela também não tem certeza, vai depender desses reparos. Vamos ouvir então a diretora do Centro de Educação Infantil, que fica no conjunto habitacional Violim. O roubo não justifica em qualquer lugar, né? Não se deve fazer isso, mas principalmente numa creche, né, onde a gente atende crianças bebês, né, de 1 e 2 aninhos, que precisam da creche, as famílias precisam, né? E é difícil e eu queria pedir, né, quase implorar, por favor, né, numa instituição filantrópica, a pessoa ter coragem de entrar e roubar, né, de criança, de instituição filantrópica, é muito triste, né? Ontem eu cheguei aqui e chorei, foi difícil, bem difícil, né? Triste mesmo, difícil chegar para trabalhar e perceber que as salas de aula terão que ficar vazias por conta desse crime. Como eu disse inicialmente, foram 4 furtos somente neste ano, mas no mês de agosto a escola registrou 2 furtos. Hoje de manhã o repórter cinematográfico Alceu Nascimento aproveitou para perguntar à Polícia Militar o que será feito em relação à situação desse SEI que fica na Zona Norte. A polícia está trabalhando para identificar e levar à justiça os autores, mas o caráter preventivo, pessoas da comunidade, vizinhos que possam ter avistado algum tipo de conduta, nós chamamos essas pessoas que façam a sua denúncia, que tragam maiores informações para que possamos identificar, localizar e encaminhar à justiça os autores dos crimes. Bom, nós também entramos em contato com a assessoria de imprensa da Prefeitura de Londrina, até para entender o que será feito para pelo menos dar um apoio para esse SEI que fica na Zona Norte. Mas até agora a gente não teve retorno por parte da Prefeitura de Londrina. A diretora ainda nos contou que a ideia é colocar uma câmera ali naquele local, buscar maneiras para reforçar a segurança, porque foram 4 furtos neste ano e se cada vez isso acontecer, né, Alberto, e esses alunos ficarem sem aula, prejudica demais as crianças, mas também toda a comunidade. A diretora até comentou com a gente que uma mãe ontem, quando foi buscar o filho, ficou desesperada, porque ela não tinha onde deixar o filho hoje. E isso acontece demais. Mães e pais que trabalham não têm onde deixar os filhos, e aí um furto faz com que seu filho fique em casa, atrapalhando a rotina. Então a gente espera, claro, que isso seja resolvido o mais rápido possível. É o transtorno para a criançada, para a formação dos alunos, para as próprias famílias que têm que improvisar o dia a dia da criançada, deixar com parentes, com vizinhos e todo esse prejuízo financeiro também. Esse centro de educação infantil, ele fica no Violim, ele é filantrópico, ou seja, ele é mantido com algumas verbas da prefeitura, mas também com muita ajuda da comunidade. E agora, mais ajuda ainda necessária para fazer esses reparos e conseguir retomar os atendimentos. 12:06. Futebol. Tubarão e CRB se enfrentam hoje às 7 da noite pela Série B do Brasileirão. Partida no nosso Estádio do Café.
É a oportunidade do Leque vencer e colar de vez nos líderes da competição. E tem promoção nos valores dos ingressos. Arquibancadas à venda por R$ 30, cadeiras cativas a R$ 50. Mulheres e crianças até 12 anos não pagam. Se der, vá ao Estádio do Café. Caso não, acompanhe pelos canais do Grupo Globo e também pela transmissão do GE. Globo. Você vai ver depois do intervalo. Confusão ontem à noite perto do Terminal Central. O servidor da Prefeitura de Londrina foi levado para a delegacia após uma discussão com guardas municipais. Tem também uma operação do GAECO contra agiotagem e corrupção. A imagem de Nossa Senhora, que resistiu a um incêndio que destruiu boa parte de uma casa. E o reajuste de tarifas cobradas de quem tem veículos apreendidos e levados para um pátio da CMTU. Imagens ao vivo do repórter cinematográfico Marcelino Barbosa. A temperatura em Londrina agora é de 19 graus, sol e céu azul. Temperaturas se elevando após um começo de manhã bem gelado em boa parte do Paraná. Estamos de volta com o seu Meio-Dia Paraná para falar de momentos de tensão ontem à noite durante uma abordagem no centro de Londrina. Guardas municipais relataram situações de desobediência e desacato. Já o motorista de um carro disse ter sido desrespeitado. Ele é servidor público da Prefeitura de Londrina e estava em seu carro particular em um horário de folga. Imagens feitas por pessoas que passavam pela Avenida Leste-Oeste foram encaminhadas para equipes das polícias civil e militar e da Guarda Municipal. A abordagem a este carro branco foi perto do terminal central de ônibus. Os guardas municipais relataram que o motorista tentou impedir a passagem da viatura, aumentou a velocidade e tentou ultrapassar pela canaleta exclusiva para ônibus, furando o sinal vermelho. Ele foi parado depois na esquina da Leste-Oeste com a Rua Bahia. Versão que foi detalhada em depoimentos pelos guardas que participaram da abordagem. Desci do veículo, estacionei o veículo de forma a privar a passagem do veículo dele, que estava do lado esquerdo, e pedi para que ele descesse do veículo para a gente fazer uma abordagem da Guarda Municipal. Ele se recusou a fazer a abordagem, falou que não iria descer do veículo e que se eu não saísse da frente ele iria passar com o carro por cima de mim e da viatura. Eu saquei a minha arma de fogo, falei para ele que descesse do veículo e que era para ele acatar a voz de abordagem. Ele deu ré, foi para trás, tentou virar e nisso ele acelerou o carro em minha direção. A discussão se intensificou e os guardas insistiram que o motorista respeitasse a abordagem. Eles disseram que, temendo pela integridade física da equipe e de terceiros, efetuaram um disparo de arma de fogo para o alto e pediram reforço de outras equipes. Que o motorista negava a se identificar e descer do veículo, dizendo que era funcionário público, servidor da Secretaria Municipal de Fazenda, relatando ainda que pagava o salário dos guardas municipais e que eles não eram policiais. Que foi necessário abrir a porta do veículo com uso de força para retirar o condutor. Ele desceu ouvindo uma hora que a gente estava tentando dialogar com ele depois de muito tempo e a gente conseguiu abrir a porta do veículo, ter acesso à maçaneta na parte interior, abriu e retirou ele do veículo. Utilizamos de força para poder tentar conter ele, né? Não foi necessário jogar ele no chão, nem usar algema. A gente conseguiu mobilizar o braço dele, levar para a viatura no camburão e trouxemos aqui para o senhor. O motorista Aide Lemes da Silva, de 59 anos, foi levado para a delegacia acusado pelos guardas de desobediência. Os guardas também relataram haver sinais de embriaguez e apreenderam uma garrafa de uísque no carro. O motorista não quis fazer teste do bafômetro e negou ter ingerido bebida alcoólica antes de dirigir. Não estava embriagado e não estou embriagado. Certo. Simplesmente o policial, o agente municipal parou eu com uma arma na minha frente. Certo. E eu fui obrigado a parar o carro. Certo. Senhor Aide, o senhor confirma que havia uma garrafa de uísque que foi localizada no interior do seu veículo? Sim, confirmo, porque isso aí é do churrasco de ontem. E hoje eu já trabalhei das 7 a 1 da tarde na prefeitura, eu sou fiscal tributário. Ele entrou na minha frente, não deu seta, lógico que o meu carro é um Volvo de 240 cavalos, eu acelerei e fui para frente, ele ficou para trás
E ele correu e na hora que eu parei no sinaleiro da frente, ali perto do terminal, ele entrou na minha frente, entrou na frente, sacou a arma e ficou mirando para mim. Entendi. Eu mandei ele atirar, falei, você atira. Eu estou desarmado. Foi informado que após esse ocorrido, o senhor não se recusou a descer do carro. Eu recusei a descer do carro. Qual o motivo? Eu não tinha por que descer do carro. Eu pedi para eles que deixassem eu ir embora. Eu não desci do carro e fechei os vidros. Eu só pedi para o guarda deixar eu ir embora só. Eu falei, também trabalho na prefeitura, eu conheço vocês, eu preciso de ir embora. E o outro ficou lá na frente com a arma apontada para mim. Eu só falei para ele, se vai atirar, atira logo então, porque eu estou desarmado. Né? Senhor, foi informado que o senhor teria ofendido os guardas municipais? Não, Calma, deixa eu terminar a pergunta e o senhor responde. O senhor teria ofendido os guardas municipais, inclusive entre os termos utilizados, o senhor disse que iria com eles. Não, isso aí eu não falei. O senhor nega esse fato? Nego. Tá. O motorista negou ainda ter cometido infrações de trânsito. Passou na minha frente, não deu seta, eu só acelerei e falei que tem que dar seta. Tem que avisar quando for passar. Porque não é porque é um carro público que vai entrando e vai passando na frente de todo mundo. Certo. Né? Então aí eu parei no sinaleiro. Aí fechou na frente, parei, parou fechando eu. Aí já desceu um aqui, já o outro ficou com a arma lá na frente apontando para mim. Certo. Como se fosse um bandido, você entendeu? Eles alegam que o senhor teria acelerado o carro em direção a um dos agentes. Não, o senhor confirma isso? Não acelerei o carro em cima de ninguém. O carro, do jeito que parou no sinaleiro, ficou. A Justiça marcou para amanhã a audiência de custódia para analisar a prisão em flagrante do motorista e avaliar se vai conceder liberdade provisória. O delegado de plantão pediu que câmeras de monitoramento da Guarda e outras instaladas na Avenida Leste-Oeste tenham imagens liberadas para avançar com as investigações. Já o advogado do servidor municipal disse que, em momento algum, ele cometeu desacato e que, mesmo se identificando, foi recepcionado com a arma em punho. O advogado afirmou que Aídes Lemes não estava sob efeito de álcool e que optou por não fazer o teste de embriaguez. A Prefeitura de Londrina informou que o caso será analisado pela Corregedoria Geral do município e, caso haja o enquadramento nas infrações disciplinares existentes, pode ser aberto um procedimento disciplinar para apurar tanto a conduta dos guardas quanto, eventualmente, do servidor público municipal, que, eu reforço, estava com o carro particular em horário de folga, não estava em serviço no momento da abordagem. No começo do Meio-Dia Paraná, nós falamos de uma operação da PM contra extorsão. Daqui a pouco tem a reportagem completa para você. Mas já falei também que essa não foi a única operação dessa terça-feira. O GAECO, Grupo de Combate ao Crime Organizado, também foi para as ruas nas primeiras horas da manhã. Mônica, neste caso, quais os alvos e os resultados até agora? Alberto, o GAECO cumpriu 10 mandados de busca e apreensão aqui em Londrina e também em outras cidades aqui da nossa região. Essa foi a segunda fase da Operação Surreal, que investiga crimes de extorsão, agiotagem, lavagem de dinheiro, corrupção passiva e ativa, além de formação de associação criminosa. Esses mandados, então, foram cumpridos em Londrina, Arapongas, Ibiporã, Jataizinho, Matinhos e Tamarana, além de Bataguaçu, que fica no Mato Grosso do Sul. Essa investigação começou em 2021 após uma vítima de uma suposta extorsão ser ameaçada com disparos de arma de fogo. Essa vítima não foi atingida, mas os disparos aconteceram. O GAECO também informou que há um possível envolvimento de agentes públicos nesse grande esquema. Hoje de manhã, o Alceu Nascimento conversou então com o promotor Jorge Barreto, que falou um pouco mais sobre esse esquema que foi desmantelado hoje. A ideia era o empréstimo de valores, aí, mediante juros extorsivos, claro que a facilidade do empréstimo e o devedor não pagando, não arcando com as suas obrigações, passava a ser pressionado a efetuar o pagamento do que devia. Nós temos notícia nas investigações, nós temos notícia de que pelo menos utilizavam interposta pessoa, uma terceira pessoa, integrante do grupo, claro, uma terceira pessoa como uma forma de obrigar, ou pressionar esse devedor a efetuar o pagamento.
Além de ter cumprido os 10 mandados de busca e apreensão, as equipes do GAECO prenderam uma pessoa. Eles não informaram em qual cidade essa pessoa mora, ainda assim essa pessoa estaria envolvida neste esquema. Para poder cobrir todo esse dinheiro relacionado à agiotagem, as investigações do GAECO também mostraram a existência de algumas falsas empresas para acontecer a lavagem de dinheiro. Inclusive, um dos investigados teria recebido R$30 mil dessa associação criminosa para fingir ser um grande empresário do ramo imobiliário na cidade de Ibiporã. A gente reforça então que foram 10 mandados de busca e apreensão cumpridos em diversas cidades e uma pessoa presa nessa investigação do GAECO, segunda fase da Operação Surreal. Alberto. Obrigado, Mônica. Valeu aí a Mônica e o Ademir dos Santos, também girando a cidade. As equipes do Meio Dia Paraná sempre atentas para deixar você muito bem informado. Foram reajustadas as tarifas cobradas de quem tem veículos apreendidos e levados para um pátio da CMTU em Londrina. Segundo a CMTU, é a correção da inflação acumulada desde que foram definidos os valores iniciais. O espaço, administrado por uma empresa particular contratada pela CMTU, fica na Estrada da Cegonha, na zona sul de Londrina. Para lá são levados veículos abandonados nas ruas há mais de 30 dias e também carros e motos apreendidos em fiscalizações. O serviço, feito em parceria com outros órgãos de fiscalização, começou em julho de 2022 e de lá para cá, pátio e barracão foram ficando cheios. Estas imagens foram feitas pela Polícia Militar, que participa de algumas das vistorias. São centenas de veículos, muitos deles em mau estado de conservação. Para retirar os veículos apreendidos, é preciso regularizar taxas e multas pendentes no Detran e pagar os custos do período em que carros e motos ficam no pátio da CMTU. Um decreto publicado agora pela Prefeitura definiu novos valores. O reajuste é de 12,6% e, segundo a CMTU, repõe a inflação acumulada. Com isso, a tarifa de remoção para motos passou de R$ 97 para R$ 109. De carros de pequeno porte, de R$ 215 para R$ 243. Os donos dos veículos precisam pagar ainda as diárias pelo período em que o carro ou moto ficam no pátio. Para motos, o valor passou de R$ 25 para R$ 28. E para carros de pequeno porte, essa diária subiu de R$ 43 para R$ 48. Então, para quem deixa o carro no pátio por 10 dias, por exemplo, a despesa só com diárias chega perto dos R$ 490. Nos casos em que os veículos não são regularizados, a lei autoriza que sejam leiloados para o pagamento das dívidas. E quem tem pendências tem que ficar atento também com os prazos do licenciamento 2022. Sem o documento em dia, veículos podem ficar retidos. Donos de carros e motos com placas de finais 1 e 2 têm que pagar o licenciamento agora em agosto, portanto até amanhã, dia 31. Aí na tela tem os prazos para os meses seguintes, variando justamente de acordo com o número final da placa. Até agora, cerca de 30% dos veículos do estado já tiveram o pagamento feito. O valor do licenciamento é de R$ 86 e o pagamento pode ser feito até mesmo através do Pix. As guias têm que ser baixadas na internet, não há mais o envio pelos correios. Lá no G1 tem mais informações para você. Um caminhão usou a área de escape da BR-376 em Guaratuba após perder os freios. Veja aí as imagens. O caminhão transportava etanol, uma carga, claro, inflamável, e o motorista, ao perceber problemas nos freios, jogou o caminhão para a área de escape. Ele relatou que já conhecia a rodovia e, por isso, fez a parada com segurança ali naquele ponto da BR-376. Agora, participações dos telespectadores, a gente abre sempre espaço, vai convidando e muita gente vai chegando e participando. A Silvia Faco. Já aconteceu tantas vezes em tantos outros lugares públicos, gostaria de entender por que não há monitoramento de câmeras. Gastam dinheiro com tanta coisa, reformam e não colocam no projeto segurança dos locais. Absurdo isso. A Silvia se referindo a mais um furto em uma creche, um centro municipal de educação, um centro de educação infantil que fica no Violim, foi invadido e cerca de 100 crianças estão sem aulas porque furtaram a fiação elétrica. Esse centro infantil, ele é filantrópico, depende de ajudas da comunidade e até por isso, não é, Silvia? A instalação de equipamentos acaba sendo um desafio a mais, porque é um custo de instalação, de manutenção e fica aí a dificuldade para toda a sociedade. A comunidade lá está se organizando para fazer reparos, para conseguir retomar as atividades e, claro, há necessidade sim
de reforço no patrulhamento, na segurança, para conter novos furtos. Já foram 4 invasões só neste ano, nesse Centro de Educação Infantil, ali do Violim. Participação aqui também com fotos, começando pela Isabel Gomes, nossa pequena Londres, linda e gelada. Mínima hoje foi de 9 graus. Também Marlene Vieira, de Jataizinho. Boa tarde, Alberto. Trigais e o sol com luz de geladeira. Ventinho gelado. Esse vento que, inclusive, aumenta a sensação de frio. A temperatura foi de 9 graus, mas a sensação de até mais frio no início da manhã. Aproveito essas fotos já, então, para chamar a previsão do tempo. – 19 graus nesse momento em Londrina, 10 graus a mais do que registrávamos no início da manhã, poucas nuvens, céu azul, nenhuma previsão de chuva para as próximas horas. Imagens ao vivo também de Maringá, cidade Canção, lá temperatura de 20 graus nesse comecinho de tarde. Aqui comigo você confere as telas da previsão do tempo, as mínimas hoje foram na faixa de 8 a 10 graus no norte do Paraná, na região central, 4 graus em Guarapuava e lá em União da Vitória, 0. Temperatura ali no limite já, alguns pontos com geada fraca, mas o vento impediu uma geada ainda mais intensa, prejuízos principalmente para o agronegócio neste 30 de agosto. Aqui em Londrina, a previsão é de uma máxima de 22 graus ao longo da tarde, caindo para 19 à noite. Já aproveito para trazer também os próximos dias. Ainda aqui a terça-feira, máximas hoje na região, 22 em Jacarezinho, 21 em Cornélio Procópio e Apucarana e 24 graus em Bandeirantes. Na tela seguinte, agora sim, os próximos dias. Tempo firme com o sol predominando e dia após dia com as temperaturas se elevando. Mínimas em Londrina de 10 graus na quarta, 13 na quinta, 16 na sexta. E as máximas subindo ainda mais. Hoje 22, quarta 25, quinta 30 graus e na sexta 32 graus. Na região, temperaturas também vão se elevando. A quarta-feira começa gelada, mas as temperaturas vão subindo ao longo do dia, com o sol predominando e em todo o norte do estado, tempo seco, nada de chuva ao longo desses últimos dias do mês de agosto. Te convido a conferir agora um dos assuntos mais acessados hoje no G1 em todo o país. Veja aí. Uma imagem de Nossa Senhora Aparecida em um terço que não foram destruídos pelas chamas em um incêndio que atingiu 2 cômodos de uma casa em Ponta Grossa. Ninguém ficou ferido nesse incêndio e as causas ainda não foram divulgadas. Segundo os bombeiros, o terço que estava no altar era de material inflamável, mas mesmo assim não foi atingido, destruído pelo fogo, acabou ficando praticamente intacto. Confira aí algumas explicações por parte do Corpo de Bombeiros. Nossa equipe atendeu o incêndio, era aproximadamente 40 metros quadrados, aos quais foram totalmente danificados pelo fogo. E o que a equipe percebeu foi justamente que numa parte, do cômodo, então ficou a imagem de Nossa Senhora Aparecida e um terço que estava nesse mesmo oratório que não sofreram as ações dessas chamas, desse incêndio. Veja agora as explicações sobre o material do qual é feita a imagem e também o crucifixo, se é um tipo de material mais resistente ao fogo, por exemplo. O terço, ele era com contas, com aquelas bolinhas de plástico e preso por um cordão. Então, facilmente poderia ser consumido pelas chamas e mesmo que não houvesse chamas diretamente nesses materiais, a própria caloria gerada que fica no ambiente seria suficiente para que esse material mudasse as características dele. E a imagem não é diferente, porque ainda que seja de resina ou de gesso, ela possui pintura e essas tintas certamente ficariam também danificadas pela fuligem, pela fumaça que é gerada em decorrência desse incêndio. Inclusive, nós bombeiros também ficamos com o nosso fardamento, muitas vezes, sujo em decorrência do incêndio, só de estar naquele ambiente, Então, o fato de ter sido preservado
Tanto aquele oratório como a imagem e o terço é algo bastante incomum. Tá, no G1 já tem mais informações também deste e outros assuntos em destaque nesta terça-feira. 12h29. Você vai ver no próximo bloco a reportagem sobre a operação da PM contra um esquema de extorsão. Mandados foram cumpridos por dezenas de policiais hoje cedo. Tem também alerta de golpe. Criminosos estão usando o nome do aplicativo Nota Paraná para tentar enganar as vítimas. Já já, as orientações para você. Três pessoas foram presas em uma operação da Polícia Militar contra o crime de extorsão em Londrina e região. Os presos teriam emprestado dinheiro e estariam fazendo ameaças às vítimas. Na madrugada, dezenas de viaturas saíram para cumprir 19 mandados de busca e prisão. Os alvos são membros de uma organização criminosa que seria especializada em extorsão. A Operação Cominatio, ela nasce do recebimento de denúncias de vítimas que relatavam estarem sendo extorquidas e ameaçadas em condutas que nem sempre eram de dívidas. Havia, inclusive, uma potencialização de possíveis dívidas, o que configura, nesse caso, a extorsão. Quase 50 policiais estiveram em 5 endereços de Londrina, entre residências e comércios. 3 pessoas suspeitas de extorsão foram presas, mas o grupo criminoso é muito maior, segundo a investigação. De acordo com a Polícia Militar, as vítimas pegaram empréstimos do grupo criminoso e não conseguiram pagar as parcelas devido aos juros altos. Como os pagamentos não eram feitos, elas recebiam ameaças por telefone e presencialmente. Não só a principal vítima, mas familiares também. Pai, mãe e outras pessoas que estavam sendo vítimas. E já não configura só ameaça, né? Seria uma extorsão porque valores muito acima, valores sendo cobrados com uso de violência. Nós acreditamos que com o desencadear da Operação Cominatio, nós, quem sabe, podemos inclusive localizar outras pessoas que estavam sendo vitimadas com esse tipo de conduta. Os policiais encontraram R$15 mil em dinheiro e até moeda venezuelana. Uma grande quantidade de cheques, armas de grosso calibre, munição, celulares e documentos foram levados durante o cumprimento dos mandados. Todo o material será avaliado pela Polícia Civil, que busca outros envolvidos no grupo criminoso que atua em Bela Vista do Paraíso e Londrina. E foi preso nos Estados Unidos o ex-policial militar condenado pela morte de um universitário na saída de uma festa em 2009. A Justiça brasileira já pediu que o ex-policial seja mandado de volta aqui para o nosso país. A extradição do ex-policial militar Omar Asaf Júnior vai ser julgada hoje em uma audiência. Por enquanto, ele está sob custódia da polícia norte-americana. Há uma grande expectativa, claro, por parte da família da vítima, a família de Tiago, que ele seja extraditado e cumpra a pena em regime fechado aqui no Brasil. O ex-policial militar Omar Asaf Júnior hoje tem 42 anos. Mas em 2009, quando tinha 29 anos, se envolveu em uma confusão com o estudante de direito Tiago Clentes, à época com 19 anos, na saída de uma festa no bairro Bigorrilho, aqui em Curitiba. Na época, testemunhas disseram à polícia que a vítima e um grupo de amigos foram expulsos da festa após uma confusão e um outro grupo, que também tinha sido expulso da festa, teria agredido um dos seguranças da casa noturna e do lado de fora teria começado a atirar pedras no clube. As investigações apontaram que o Tiago e os amigos foram confundidos com este grupo. As testemunhas contaram à época que o ex-policial militar, depois de efetuar o primeiro disparo, trocou o carregador da pistola para atirar novamente em Tiago, que pedia para não morrer, mas acabou levando um tiro no peito e um tiro na cabeça. O detalhe é que o ex-policial militar estava de folga no dia em que tudo aconteceu. Segundo a investigação, usou a arma da corporação e depois foi expulso da polícia. Omar Asaf Júnior chegou a ser preso em flagrante, mas depois respondeu em liberdade. Em 2012, 3 anos depois do crime, ele foi condenado a 16 anos de prisão por homicídio duplamente qualificado por meio cruel e sem chance de defesa da vítima, mas não foi localizado e passou a ser considerado foragido. Agora, em 2022,
Praticamente 10 anos depois do julgamento, ele foi localizado na cidade de Kissimmee, no estado da Flórida, nos Estados Unidos, uma cidade de aproximadamente 70 mil habitantes que fica a meia hora de Orlando, onde tem os famosos parques de diversões. Em nota, os advogados que representam a família de Tiago disseram que ele foi localizado devido às pesquisas da mãe de Tiago. Agora, portanto, a extradição deve ser julgada em uma audiência. A gente conseguiu apurar que, se ele for extraditado, ele deve cumprir a pena aqui no país, vai direto para uma unidade prisional e, pela quantidade da pena imposta, 16 anos de prisão em regime fechado, não há risco de prescrição. A gente tem uma nota da defesa de Omar Assaf Júnior afirmando que vai tomar ciência das condições da prisão e acompanhar a execução da pena. Criminosos estão usando o nome do aplicativo Nota Paraná para aplicar golpes por meio de aplicativos de mensagens. É um alerta importante que o Felipe Bacarin traz agora para você, ao vivo, mais uma vez, no nosso Meio Dia Paraná. Felipe, como funciona o golpe da vez? Alberto, de acordo com a Secretaria Estadual de Fazenda, alguns consumidores paranaenses entraram em contato dizendo que estão sendo abordados por mensagens por criminosos, falando que essas pessoas têm um grande valor disponível no Nota Paraná e que, se não fizerem o resgate nos próximos dias ou até mesmo no dia seguinte, esses valores seriam perdidos. Essa não é uma prática do Nota Paraná, do programa Nota Paraná. O Nota Paraná não entra em contato com os consumidores avisando sobre a disponibilidade de dinheiro na conta das pessoas. O próprio consumidor tem que acessar o site ou aplicativo do Nota Paraná e conferir o saldo. Esse valor disponível no saldo do Nota Paraná pode ser usado para abater o valor do IPVA ou então ser transferido diretamente para uma conta bancária. Nessa mensagem que os criminosos estão mandando para as pessoas, eles ainda pedem para as pessoas ligarem em um determinado número ou então clicar em um link. Este link pode ser usado inclusive para clonar contas de WhatsApp. E por telefone eles pedem dados e dados bancários das pessoas, e aí sim podem fraudar inclusive outros documentos. A nossa equipe conversou também com a coordenadora do Nota Paraná, que explica um pouco mais sobre a ação desses criminosos. Que as pessoas estão recebendo esse golpe do Nota Paraná, usando o nome do programa Nota Paraná, dizendo que as pessoas foram contempladas com valores em créditos e até mesmo com geladeiras, né? Mas isso não é verdade. O programa Nota Paraná não envia mensagens comunicando aos consumidores que eles foram premiados. Nós não enviamos e-mails e nem SMS para os consumidores do Nota Paraná. A única forma de contato do programa Nota Paraná com os consumidores é quando eles são premiados com valores acima de R$20 mil em sorteios mensais, e esse contato é feito por telefone. Quando a pessoa faz o cadastro no Nota Paraná, já informa um telefone, e é nesse telefone que a pessoa é contactada pelo programa Nota Paraná para fazer a retirada do prêmio em um local e data específica. Fica o alerta então, Alberto. Aí, recado dado, Felipe Bacarin participando dessa edição do Meio Dia Paraná, orientando você aí que porventura venha receber um contato, esse tipo de golpe, claro, tantos outros golpes aí em evidência nessa época agora. Trazer participações dos nossos amigos telespectadores, tem recados chegando, alguns já cadastrados. O Luiz dando boa tarde. Sobre os furtos de fios, tem que prender quem compra, é o eterno dilema da receptação. Só existe gente furtando e roubando, porque do outro lado tem criminosos se aproveitando. Ele comentando aí do furto da fiação de uma creche. Giovana, fiz hoje a ultrassom, é um só, está tudo bem, graças a Deus. O bebê está mexendo como uma pipoquinha, estou bem mais tranquila. Agradeço muito a vocês por nos darem voz e poder nos nossos direitos de saúde. Giovana, que ontem participou de uma reportagem aqui no Meio Dia Paraná, ela estava com dificuldade para fazer o ultrassom, saber se eram 1 ou 2 bebês, agora finalmente conseguiu fazer. É um bebê, está bem, saudável, mais um bebê a caminho. A gente agradece aí o recado da Giovana, ela que participou aqui pelo aplicativo Você, na RTC. É o nosso jornalismo sério, independente, dando voz aos nossos telespectadores e ajudando a melhorar aí, a enfrentar os desafios da vida em sociedade. Valeu, muito obrigado, assim que a gente fica feliz participando. Obrigado pela participação, pela companhia. Vem aí o Globo Esporte. Forte abraço e até amanhã.
meio-dia Paraná. Oferecimento Presim Card nos supermercados Presim. E Aurus, vem aí o lançamento alto padrão quadra construtora, próximo ao Arel.